Eu não sei se você que está me ouvindo agora tem alguma dificuldade ou não crê na palavra de Deus. Talvez você esteja acompanhando essa mensagem em algum outro momento aí, você está passeando pelas redes sociais, pela internet, você se deparou com esse vídeo e você é uma daquelas pessoas que não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Você pode até negar os assuntos, as questões espirituais. E talvez você, como inclusive até alguns teólogos que acreditam que a Bíblia é produto da mente humana. Eu li um livro há muitos anos atrás, o nome do livro era O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. E interessante é que na capa deste livro tinha o nome do autor, Bart Ehrman, e a seguinte frase: a maior autoridade de Bíblia do mundo. E a maior autoridade de Bíblia do mundo, de acordo com este livro, né, a capa aqui, os editores, os diagramadores, enfim, ele parte do pressuposto que a Bíblia ela foi alterada, portanto ela hoje não é mais a palavra de Deus. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas eu queria levantar pelo menos um argumento, uma razão pela qual nós podemos acreditar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. De vários argumentos, eu vou usar apenas um aqui por questão de tempo. E eu te pergunto, quanto tempo dura uma fraude? Quanto tempo? Olha aí no cenário político, por exemplo. Quanto tempo dura? 1 ano? 2? 3? De repente, aparece aí nas manchetes, na mídia, nos jornais, aquele escândalo. Foi descoberto um esquema que, enfim, que roubava, que desviava, que fazia, que acontecia. Ou seja, as fraudes, elas podem até demorar um pouco para serem descobertas, mas um dia, em algum momento, ela é descoberta. E aí eu te pergunto, quanto tempo dura uma fraude? Então vamos partir do pressuposto de que a Bíblia é uma fraude. A Bíblia é produto da imaginação humana. Eu te pergunto, quanto tempo isso iria durar? Como que esse livro pode enganar milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro e fazer isso durante milênios? Como que o produto da mente humana consegue se manter no mesmo status durante muito tempo sofrendo perseguição? Lembre-se da Revolução Francesa. O que foi que a França fez? A França simplesmente declarou que não existe Deus e pegou as Bíblias e queimou elas em praça pública. E eu te pergunto, foi o fim da Bíblia? Não. Muito pelo contrário, a partir desta revolução, desta ação, pouco tempo depois, começaram a surgir o que nós conhecemos hoje como as sociedades bíblicas, lá em Londres, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e popularizou a divulgação, a impressão e divulgação da palavra de Deus. Como que algo que é uma fraude consegue tamanha façanha? Por que muitas pessoas entregaram a vida por conta dos ensinamentos desse livro? Lembre-se da Reforma. O que aconteceu nas reformas? Na Reforma, as pessoas que liam a Bíblia, as pessoas que estudavam a Bíblia e compreendiam a verdade e queriam defender a verdade, eram perseguidas, martirizadas. E muitas preferiam enfrentar a fogueira do que negar aquilo que eles aprenderam na palavra de Deus. Se o autor da Bíblia foi humano, ele, no mínimo, foi um gênio. Ele foi um gênio, porque ele conseguiu realmente colocar um livro como o mais vendido do mundo, em vários lugares, e é um livro que passeia por todas as culturas, passeia por todas as classes sociais. Tem gente pobre que acredita na Bíblia, tem gente de classe média que acredita na Bíblia, tem gente de classe alta, da classe alta que acredita na Bíblia. Há quem diga que Isaac Newton, o grande cientista, escreveu mais sobre religião, mais sobre profecia do que sobre ciência. Como é que esse livro consegue enganar tanta gente durante tanto tempo? E eu encerro mencionando, esse momento aqui, eu encerro mencionando a natureza dinâmica desse livro. Ou seja,
a capacidade que ele tem de transformar vidas. Eu lembro-me de uma história que eu li há muitos anos atrás, de um jornalista ateu que estava visitando as ilhas Fiji, e chegando lá, ele começou a desmerecer a crença daquele povo na Bíblia. Ele começou a desmerecer a fé daquelas pessoas e se gabar do seu ateísmo. Em determinado momento, um dos nativos que ouvia aqueles deboches, olhou para ele e disse: olha, você está vendo aquele forno antigo bem ali? Ao que o jornalista disse: sim, eu estou vendo. E aí o nativo disse o seguinte: olha, se não fosse este livro que agora você está debochando, você estaria dentro daquele forno sendo assado, porque a nossa tribo aqui comia pessoas. Mas um dia descobrimos por meio da palavra de Deus que isso é errado, e hoje nós não fazemos mais isso. Ou seja, percebam aqui a capacidade que esse livro tem de transformar vidas. Então, se você que está me ouvindo agora tem alguma dificuldade, ou ainda não se abriu para a possibilidade de algo sobrenatural, de algo divino estar por trás da palavra de Deus, eu acho que esse breve assunto, esse breve argumento aqui, talvez seja suficiente para começar a despertar em você a possibilidade de aceitar, a possibilidade de começar a ter uma visão diferente. Até porque, e eu encerro esse momento dizendo o seguinte: a descrença na Bíblia exige muito mais fé, pelo menos para mim. Descrer na Bíblia exige muito mais fé do que acreditar nela. Por isso eu prefiro acreditar que, de fato, a Bíblia ela é a palavra de Deus.